E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, mais uma vez, com cara de sono, no início do dia, para estudar e meditar na Palavra de Deus. E o nosso estudo de hoje, a nossa leitura de hoje, vai ser o capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Então já pegue sua Bíblia, sua canetinha, seu caderninho e vamos começar. Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia debaixo da Tua graça, com Teu Espírito Santo. Obrigada por mais um dia de leitura da Tua Palavra. Que mais uma vez o Teu Espírito Santo venha estar nos conduzindo, abrindo os nossos olhos e o nosso entendimento, Pai. E que as palavras que nós iremos ler hoje, elas possam encontrar lugar no nosso coração, para que isso venha gerar frutos de mudança de pensamento, mudança de comportamento, para que possamos ser Tuas testemunhas aqui, Jesus. Assim nós te oramos, Pai. Amém. Amém? Vamos lá? Capítulo 6 do livro de Atos. A escolha dos sete. Esse aqui é o meu subtítulo, né? Meu título é A Escolha dos Sete. A Escolha dos Sete. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Logo as viúvas. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Então, os discípulos tinham a missão de levar a palavra de Deus. Então, eles não podiam parar de evangelizar para resolver essa questão de alimentos, de suprimentos das viúvas e das pessoas. Então, com muita sabedoria, eles delegaram esse papel a outros irmãos. E eles sempre preocupados nessas características aqui, para escolher as pessoas para o serviço. Então, as pessoas para o serviço, eles têm que ter boa reputação e ser cheio do Espírito e sabedoria. Então, não é de qualquer jeito que se serve na obra do Senhor. Não é o que tem mais conhecimento, não é o mais estudioso, não é o mais bonito, não é o que fala melhor, não é o que tem o maior desempenho, não. É aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus e de sabedoria. Porque sabedoria é diferente de conhecimento, né? Você pode ver. Um exemplo de sabedoria e conhecimento. Um médico cardiologista, ele tem todo o conhecimento a respeito dos malefícios em que o cigarro faz para o corpo. Ele conhece tudo o que acontece se ele comer muita fritura, se ele fumar, se ele não fizer atividade física. Conhecimento ele tem. Só que se ele faz tudo isso, ele come besteira, fuma, não se exercita, ele tem conhecimento, mas ele não tem sabedoria, porque ele não consegue colocar o conhecimento que ele tem em prática em favor dele. Deu para entender? Então, as pessoas para servir na obra de Deus, elas têm que ter sabedoria, e a sabedoria só quem dá é Deus. A sabedoria, ela vem de Deus. E o Espírito também, o Espírito de Deus. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, a igreja, né? A igreja, cada um tem seu papel, é um corpo. A mão tem uma função, o braço tem outra função, o pescoço tem outra função, e assim vai. Isso é a igreja. Um corpo onde cada um vai ter um chamado, um ministério, uma função. 5. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélio de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Então eles escolheram esses homens, os discípulos oraram por ele, abençoando eles, pedindo direcionamento, mais sabedoria. E cada dia mais o número de discípulos crescia, ou seja, pessoas que se convertiam e queriam servir, queriam ajudar com os seus talentos em alguma função, levando a palavra, ou levando alimento, ou cuidando dos órfãos, das viúvas, cada um no seu papel.
Estevão, cheio da graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, os sirineus, dos alexandrios e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, não existe argumento humano que consiga nos vencer. Então, subornaram alguns homens para que dissessem, veja só, pagaram pessoas para falar falso testemunho sobre Estevão. Então, eles pagaram essas pessoas para que dissessem assim: ouvimos este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Veja só. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Que coisa linda! Quando estamos cheios do Espírito Santo, o nosso rosto nos denuncia a presença de Deus. Então aquelas pessoas, quando olhavam para Estevão, viram o sobrenatural, parecia que ele era um anjo. Ele era tão cheio do Espírito Santo que isso transbordava. E aí todo mundo ali querendo acusar ele, quando olhava para ele, via como se fosse o rosto de anjo. Meu Deus! E como é uma história que dá continuidade, hoje nós vamos ver o 6 e o 7, tá? Então, o 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso é de fato assim? Tipo assim, é realmente isso que você falou? Então Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio da sua parentela, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Então ele começa a citar as escrituras porque ele estava falando para os judeus. Então ele fala desde Abraão. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. E aí ele vem contando toda a história, né? Deus disse ainda: castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão dali e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas, que é as 12 tribos. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação, de toda a casa de Israel. Depois houve fome, grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e Faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Ele está contando as escrituras. Jacó foi para o Egito e ali morreu, e ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos nos túmulos do túmulo de Abraão, que tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos, né, recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus.
ele estava sendo acusado porque falou blasfêmia, né, contra Moisés. E aí ele vem contando toda a história, disse, eu conheço toda a história, e vai contando, até chegar Moisés. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o reconheceu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-lo por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés se aproximou de uns que brigavam e procurou reconduzi-lo à paz, dizendo, homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia seu próximo repeliu Moisés, dizendo, quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar assim como matou o egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse, eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés a quem tinham rejeitado, dizendo, quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. E aí ele já chegou a Cristo. E este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transferir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram. E no seu coração voltaram para o Egito, no seu coração voltaram aos velhos costumes, dizendo a Arão, faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Que interessante ele ter falado aqui, ó. E em seu coração voltaram para o Egito. Eles não voltaram para o lugar físico, mas os costumes, os velhos hábitos voltaram. E assim é na nossa vida. Naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas de sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para adorar? Por isso vou mandar vocês para o exílio, além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizera segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, como Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, chegou em Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão, filho de Davi, quem edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casa feitas por mãos humanas. E ele vai explicando todas as escrituras. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que minha mão fez todas essas coisas? Deus não pode mais habitar em lugares, em casas, em templos construídos. Deus habita em nós. Homens teimosos e circuncisos de coração e de ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que seus pais fizeram. Então, Estevão deu uma lição, um estudo sobre desde Abraão até Davi, mostrando que ele conhece e respeita os profetas, e eles sempre falam assim,
eles obedeceram à voz de Deus. Eles, apesar de tudo e contra todos, eles obedeceram à voz de Deus. Aí, depois que ele dá essa explanação toda sobre o Antigo Testamento, ele fala assim: homens teimosos e incircuncisos de coração. Então, a circuncisão era física naquela época. Era cortado o prepúcio dos meninos nos primeiros dias de vida. Era como se isso fosse um sinal da aliança com Deus. Então, o sinal de aliança com Deus para esses religiosos era algo físico. Mas a nossa circuncisão, na verdade, está no nosso coração. Por quê? Porque não adianta ter uma aliança, uma simbologia física, se eu não vivo de acordo com o que Deus quer, se o meu coração não está em Deus. Então ele fala assim: vocês são teimosos e incircuncisos de coração, porque eles eram circuncidados, mas o coração estava muito distante de Deus. De coração e de ouvido. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então veja, só existe entendimento da verdade, da palavra de Deus, se nós tivermos o Espírito Santo. Então, como eles resistiam ao Espírito, eles não queriam, isso é livre-arbítrio, nós é quem escolhemos, então eles não compreendiam as obras de Deus. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas dos pais de vocês não perseguiram? Então, qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não a aguardaram. Então ele vai com a cara dura mesmo, com a palavra mesmo, falando para os fariseus: vocês estão matando os profetas, assim como seus pais mataram os profetas lá atrás. Vocês resistem ao Espírito Santo, vocês têm um coração duro, vocês são maus, vocês negaram a Jesus. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheios de raiva e rangiam os dentes contra eles, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Gente, Estevão teve a visão do céu diante daquela situação que ele sabia o que ia acontecer. Ele estava ali cutucando a onça com vara curta. Ele estava no meio das cobras. Ele sabia que iria ser atacado. Então, no meio da provação, o que é que Estevão fez? Fitou os olhos em Jesus. Ele olhou para cima, ele olhou para o céu. Aqui, ó, ele, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Ele viu Jesus no trono, à direita de Deus Pai. Ele queria mais o quê? Tu acha que ele ia se importar com o que ia acontecer com ele? Quando ele viu que Jesus estava ali, olhando para ele, à direita do Pai, como ele sempre creu. Eis que vejo os céus abertos, ele falou. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, que futuramente nós vamos ver que foi Paulo que se tornou o maior pregador da palavra de Deus. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Estevão, meu Deus, olha o que Estevão foi muito semelhante a Jesus. Ele disse, quando Jesus estava ali na cruz, ele disse: Pai, recebe o meu espírito, Pai, está consumado. E Estevão, um ser humano, feito eu, feito você, ele conseguiu ter essa atitude como de Cristo, porque esse é o nosso papel, nós precisamos ser cópias de Jesus. Será que eu e você, quando estamos sendo ofendidos, nós temos essa reação igual a de Estevão, igual a de Jesus? Será que eu e você, diante de uma situação que não chega nem perto disso aqui, ele estava sendo apedrejado, ele estava sofrendo,
Ele sabia que ia morrer. Ele estava passando por tudo aquilo sem ter motivo. Ele não fez nada de errado. Ele estava sendo injustiçado. E muitas vezes nós somos injustiçados, né? Alguém fala mal, alguém nos julga, nos critica, nos calunia. E qual é a nossa reação diante das críticas? A gente rebate, a gente briga, a gente age igual? Ou a gente fala assim, Deus, perdoa eles não sabem o que fazem. E não fica chateado com aquilo. E tem compaixão e misericórdia daquelas pessoas. É possível ser assim? É possível. Estevão conseguiu. Mas qual é o segredo? Ser cheios do Espírito Santo e da sabedoria de Deus. Então, que nós possamos entender que a gente precisa buscar cada dia mais nos enchermos da palavra, do Espírito, ter comunhão com o Pai, orar, conversar com Ele, nos examinarmos cada dia mais e buscarmos cada vez mais nos parecermos com Cristo. E tudo isso é pela graça e misericórdia dele, porque por nós mesmos a gente não consegue, não tem esforço humano. É misericórdia, é graça de Deus. É o Espírito dele em nós que faz isso acontecer. Sem o Espírito dele, é fora de cogitação. Nós, seres humanos, mortais, carnais, não conseguimos ser bons o suficiente, sozinhos, porque nossa natureza é caída. Então nós precisamos do Espírito. E assim, não é que a gente vá adquirindo mais quantidade do Espírito Santo. O Espírito Santo habitou, é Ele. O que é que a gente fala quando a gente se enche do Espírito? É que cada vez que a gente deixa de lado nossa natureza, para que a natureza do Espírito prevaleça, isso é se encher do Espírito. É a gente deixar ele transformar e inundar cada parte do nosso ser, né? Tirando, morrendo para nós e deixando que ele viva. E isso é se encher no Espírito. Então nós precisamos nos encher do Espírito, abrindo mão de nós mesmos. Que Jesus falou, quando você quiser procurar a sua vida, você não encontrará. Mas se você perder a sua vida, você a achará. Então é isso, eu morro para mim, para os meus desejos, para as minhas vontades, para o meu conhecimento. Eu morro para mim todos os dias, para que Cristo viva em mim, para que o Espírito dele reine em nós, tá bom? Pai, muito obrigada por esse ensinamento de hoje, Senhor. Obrigada porque os teus filhos ficaram aqui conosco até agora e que eles tenham recebido, Senhor, da tua parte, tudo aquilo que eles precisam, Senhor. Que eles tenham te visto, que eles tenham tido o discernimento, Pai, da tua palavra e que eles consigam, Senhor, colocar em prática todos esses ensinamentos, Senhor. Porque só assim nós conseguiremos ter nossos pensamentos renovados e transformados pelo poder da tua palavra. Nós teremos nossa vida transformada pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida de Estevão. Obrigada por esse ensinamento que ele nos deixou, Senhor. Muito obrigada por essa palavra e que o Senhor, pela tua misericórdia, nos ajude a sermos como ele, Senhor. A não revidar, a não devolver na mesma moeda, a ter compaixão e misericórdia, a ter alegria em ser perseguido por causa do Senhor. Nós sabemos que o mundo não nos reconhece, o mundo não nos aceita, porque eles não são do teu reino, Senhor. Então, que a luz ela sempre vai incomodar a treva, Senhor. Então, que nós possamos estar firmes, fitando os nossos olhos em Ti, Senhor, em toda e qualquer situação, ainda que esteja pesado, Senhor, que nós possamos olhar para Ti e ver a Tua glória, Senhor Deus, e ver a Tua glória, Senhor Jesus. Porque o Senhor está olhando para nós, o Senhor não dorme, o Senhor vê todas as coisas e estará cuidando de todas as coisas, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo Teu cuidado e amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje foi um pouquinho longo, mas valeu a pena. E é isso. Que o Senhor nos abençoe. Se você gostou, curte, compartilha essa palavra poderosa de Deus. E eu te espero no próximo vídeo, no capítulo 8, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!